Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2025, 9 horas e 38 minutos, horário local de Cracóvia, na Polônia, 4 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Temperatura local 14 graus centígrados. Vamos a notícias da Polônia ou notícias da imprensa polonesa. Eu sou Mauro Krainski e esse é o Polônia Vox. Muito bem, o portal Getpospolita traz a seguinte notícia. Novas pesquisas sobre eleições presidenciais, Karol Nawrocki ou Rafał Trzaskowski? Quem está mais perto da vitória? Então, aqui temos a fotografia. Esse candidato à esquerda Rafał Trzaskowski, do KO, ou seja, Coalizão da Cidadania, digamos de centro-esquerda, e o candidato à direita, Karol Nawrocki, candidato apoiado pelo partido PiS, é, que seria mais de centro à direita. Muito bem. De acordo com as pesquisas, resulta que Karol Nawrocki e Rafał Trzaskowski, antes do segundo turno de eleições presidenciais, têm praticamente o mesmo apoio. Uma pequena vantagem tem Trzaskowski, do KO, que é esse partido de mais de centro para a esquerda, mas o resultado está dentro dos limites dos erros de estatística. De acordo com a pesquisa, 74,9% dos poloneses pretendem participar no segundo turno das eleições presidenciais. O candidato do KO teve na pesquisa um resultado de 45,7% de apoio, enquanto que o presidente do IPN, que é o Instituto de Memória Nacional da Polônia, e é o candidato apoiado pelo partido PiS, tem 44,9% de apoio. 7,8% dos entrevistados escolheram a resposta não sei ou trudno powiedzieć, o que seria difícil dizer. 1,6% dos entrevistados negou a resposta. Também foi perguntado aos participantes se pretendem participar do segundo turno das eleições. Com certeza, sim, foi a resposta de 66,2% dos entrevistados, e provavelmente sim, foi a resposta de 8,5% dos entrevistados. Isso dá um total de 74,9% de pessoas que pretendem ir às urnas. Muito bem, o portal do Rádio Z traz a seguinte notícia: o Papa Leão XIV fala aos poloneses: escutem essa palavra com atenção. Na quarta-feira, durante a sua primeira audiência geral no Vaticano, o Papa Leão XIV falou aos poloneses. O Santo Padre motivou para que ouvissem a palavra de Deus, para que possam realizar escolhas inteligentes na vida pessoal, familiar e social. O Papa Leão XIV, ao falar aos poloneses durante a sua primeira audiência geral no Vaticano, referiu-se à catequese declarada anteriormente, na qual ele recordou a parábola do semeador. O Santo Padre falou no idioma italiano. Saúdo cordialmente aos peregrinos poloneses. A imagem de campos semeados, a imagem de campos semeados combina harmoniosamente na paisagem da vossa linda terra natal. Permitem para que também a semente da palavra de Deus possa brotar em vós e para que cresçam lindos frutos, disse o Papa. O Papa Leão XIV também disse para que escutem essa palavra com atenção, para que possam
realizar escolhas inteligentes na vida pessoal, familiar e social. Eu agradeço a vós de coração, disse o Papa. Na quarta-feira, durante essa audiência, a Praça de São Pedro, no Vaticano, estava com milhares de pessoas do mundo inteiro e presentes também haviam muitos poloneses. O Papa Leão XIV também apelou durante a audiência para que seja fornecida uma ajuda humanitária digna para a estrefa de Gaza e para que as ações armadas tenham fim. O portal Fact, por sua vez, traz a seguinte notícia: reação decisiva das Forças Armadas sobre os boatos que andam circulando. Isso é um exemplo de desinformação. O comandante operacional das Forças Armadas, general de divisão Maciej Klich, que é esse aqui da fotografia, declarou que a Polônia não está criando nenhum tipo de corpo de intervenção e desmentiu os boatos de que estariam sendo realizados planos do envio de soldados poloneses para a Ucrânia. Ele acrescentou que especulações sobre um corpo de intervenção são infundadas e fazem parte de desinformação. Com respeito às falsas informações que vêm aparecendo no espaço da mídia, sobre a criação de um suposto corpo de intervenção polonês e sobre planos de envio de soldados das Forças Armadas polonesas para a Ucrânia, eu desminto totalmente essas informações. Escreveu na terça-feira na plataforma X o comandante operacional das Forças Armadas, o general da divisão Maciej Klich, por meio da conta oficial do Comando Operacional dessas Forças Armadas. Eu repito, a Polônia não está criando nenhum tipo de corpo de intervenção. Klich também disse que não estão sendo realizados nenhum tipo de planos quanto a essa questão. Também acrescentou que especulações sobre esse corpo de intervenção são totalmente infundadas e fazem parte de desinformação que tem como objetivo criar intranquilidade social e questionar a confiança de instituições do Estado. Também disse que a propagação desse tipo de narração serve aos objetivos do inimigo e para enfraquecer o Estado desde dentro. Ele esclareceu que o documento sobre o qual foram criadas essas narrações falsas tem a ver somente com delegações de um pequeno grupo de soldados com treinamento e qualificações apropriadas para a realização de tarefas pelas Forças Armadas já há vários anos em diferentes partes do mundo, entre outras, proteção de postos diplomáticos e militares e colaboração internacional. Cito: informa ao mesmo tempo que a participação de soldados das Forças Armadas polonesas em iniciativas internacionais de treinamento em prol de Forças Armadas da Ucrânia, sobre o qual trata o texto citado, são realizadas no âmbito de missões e instituições, assim como NSATU, IATEC, EUMAM. Em todas essas organizações que existem no território europeu, servem soldados das Forças Armadas polonesas e são realizadas periodicamente tarefas no terreno da Ucrânia e que isso está já inscrito nos mandatos deste tipo de missões. Ainda ele disse que
são atividades de rotina, de acordo com procedimentos poloneses e internacionais, e não tem nada a ver com qualquer tipo de operação militar. O portal WP Notícias traz a seguinte notícia também relacionada com atividades do Serviço Secreto Russo na Polônia. Podemos ver que estão bem ativos ultimamente, já há algum tempo, inclusive atos também de sabotagem, como incêndios criminosos em território polonês. Aqui temos a seguinte notícia: 400 câmeras. Serviço secreto russo atacou na Polônia. O serviço secreto russo hackeou cerca de 400 câmeras na Polônia para atrapalhar ou interferir no transporte de ajuda humanitária para a Ucrânia. Informação do diário The Guardian, em base a dados dos serviços britânicos de inteligência. O Centro Nacional Britânico de Segurança Cibernética declarou que uma unidade russa do GRU, unidade 26165, GRU é o serviço de inteligência russo militar, que desde 2022 realizou ataques contra câmeras conectadas com a internet. O objetivo era, entre outros, seguir transportes de ajuda humanitária para a Ucrânia. Os ataques consistiam em adquirir acesso a fotos de filmes individuais, fotos individuais de filmes e não para o vídeo inteiro gravado, não para a gravação do vídeo inteiro. As câmeras estavam localizadas em passagens de fronteira, estações de trem ou próximos a instalações militares. Em total, os russos adquiriram acesso a cerca de 10 mil câmeras em diferentes países, cerca de 80% na Ucrânia, mas também cerca de 4% na Polônia. Além de ataques contra essas câmeras, a unidade do GRU conseguiu entrar em caixas de correios de e-mail. Foram enviadas mensagens de phishing que continham pornografia e dados falsos para conseguir adquirir as senhas para essas contas e para poder entrar nesses sistemas da internet. Esses e-mails eram escritos na língua do destinatário e direcionadas somente para ele. Esses alertas contra esses ataques russos foram feitos pela Grã-Bretanha, juntamente com a Polônia, Estados Unidos, Alemanha, República Tcheca, Austrália, Canadá, Dinamarca, Estônia, França e Holanda. A instituição NCSC declarou que vai aumentar o monitoramento da rede e atualizar seguranças da internet em um tempo mais próximo. Muito bem, o portal Euronews Polônia traz a seguinte notícia. O britânico The Economist sobre a Polônia, uma potência militar e econômica da Europa. Aqui temos a foto de Varsóvia, né? Esse prédio grande aqui, para quem não conhece, se chama Palácio da Cultura. Se voltar para dentro, o país e o continente perderão. É o que diz o subtítulo de um longo texto dedicado, na sua totalidade, para a cena política polonesa, praticamente uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais na Polônia, na qual os candidatos estão indo praticamente empatados. O The Economist também lembra sobre o difícil destino da Polônia, voltando no tempo até a época das ocupações. Escreve que a Polônia duas vezes sumiu praticamente do mapa
engolida por vizinhos predadores. Isso se refere à época que a Polônia estava ocupada pelos seus vizinhos, Rússia, Prússia e Áustria-Hungria, e praticamente ficou mais de 120 anos fora do mapa. Após a Segunda Guerra Mundial, voltando aqui ao artigo, tornou-se, por sua vez, um satélite soviético, mas novamente sobreviveu a dezenas de anos de opressão. Segundo a redação do The Economist, atualmente a Polônia é a potência militar e econômica da Europa que está sendo mais negligenciada, com um exército maior que o da Grã-Bretanha, França e Alemanha, e padrões de vida que podem ser relacionados ao do Japão. O semanário também chama atenção que uma parte do sucesso polonês é a integração com a Europa. Durante as últimas 3 décadas, a Polônia demonstrou o quanto um país pode alcançar graças à integração europeia e uma boa política econômica. Prosseguindo, a revista diz que as, os frutos desse crescimento são visíveis em todo o país. Varsóvia, capital, pode se vangloriar de ter o prédio mais alto da Europa depois da Rússia, que é o prédio Varzo. E abaixo dele, várias lojas e cafés e casas de moda. Em vilas, em outras épocas mal cuidadas, existem hoje lindas estradas, muitas vezes construídas com o dinheiro da União Europeia e com panoramas de campos, fazendas e casas novas muito bem cuidadas. Os poloneses, continua o The Economist, um tempo atrás viajavam em massa para fora da Polônia e hoje estão voltando para o país. Segundo o semanário britânico, apesar de muitos redemoinhos, continua uma economia forte. A produção industrial está crescendo graças à proximidade da Polônia com a Alemanha e continua prosperando, inclusive quando o seu vizinho ocidental, assim como a maioria da Europa, está em uma fase de estagnação. Enquanto a Alemanha, sob o comando de um novo chanceler, Friedrich Merz, inicia um novo crescimento de gastos para infraestrutura e defesa, a Polônia provavelmente será também uma beneficiária. E também comenta sobre a força militar da Polônia. Há tempo já acostumada com a ameaça por parte da Rússia, a Polônia aproveitou a sua riqueza para aumentar a sua segurança. Atualmente, dispõe do maior exército na Europa, depois da Rússia, Ucrânia e Turquia, e é o terceiro maior na OTAN. O portal Nasze Miasto, Nossa Cidade, traz a notícia de que um morador de Szczecin encontrou munição no sótão. Ela estava lá há dezenas de anos. Apesar de que a Segunda Guerra Mundial ter terminado já fazem 80 anos, ainda é possível encontrar certas lembranças. Há pouco tempo, um habitante de Szczecin encontrou no terreno da sua possessão esse tipo de munição. Aqui temos uma foto de projéteis encontrados.
Continuando. Uma granada e 10 projéteis da época da guerra foram encontrados. O habitante de Chechejin estava fazendo limpezas no sótão do prédio e aqui, segundo o David Gertic, que é oficial de imprensa, assessor de imprensa do comando da polícia local de Klutchbork, por muitos anos tinha por ali sendo armazenado feno, mas o dono tomou a decisão de transformar esse local em uma garagem e encontrou um saco entre as telhas e vigas. Dentro existia munição da época da Segunda Guerra Mundial, uma granada fortemente corroída e 10 projéteis. O dono da possessão informou imediatamente a polícia. Foi direcionado para o local um pirotécnico policial que fez a segurança dos materiais encontrados e a segurança do local até a chegada de uma patrulha militar de mineiros da unidade militar de Bjeg. O material foi assecurado e transportado para sua neutralização pelos especialistas militares. Toda a ação foi feita sem problemas e sem ameaça para os moradores próximos. E aqui, continuando, existe a informação de que encontrar esse tipo de material não é uma raridade e o que deve ser feito quando é encontrado. Em primeiro lugar, a polícia deve ser informada, pois em cada comando da polícia local sempre tem um pirotécnico policial. Esses funcionários vão fazer a segurança dos objetos e depois informar uma unidade militar. Enquanto não chega essa patrulha militar, eles fazem a segurança. Nunca deve se tocar nesses objetos, fazer escavações, transportar, jogar ao fogo, nem em lagos e nem em valetas. Simplesmente a polícia deve ser informada. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado e até a próxima.